Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Professor Felipe aqui, mais um vídeo na correção aí das questões de física para o simulado da PRF, projeto V11. Vamos lá, então. Pessoal, nós temos aqui, então, 5 questões de física e temos, a princípio, duas questões referentes ao texto que eu vou colocar em tela para vocês, tá? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Fala que um personagem muito importante na história da ciência e no desenvolvimento do pensamento foi Aristóteles, tendo vivido na Grécia no século 4 a.C. Discípulo de Platão, deu significativas contribuições em diversos campos, como ética e metafísica, entre outros. Esse importante filósofo também realizou alguns estudos no campo da física. Segundo Aristóteles, o movimento natural de um corpo terrestre é retilíneo, para cima ou para baixo, ao longo de uma vertical, passando pelo centro terrestre e pelo observador. Quanto ao movimento de objetos observados que se movem de maneira diferente da descrita acima, como, por exemplo, de uma flecha que se desloca aparentemente numa direção horizontal, segundo ele, o movimento desses corpos é contrário à natureza do corpo e foi classificado como um movimento violento. Esse tipo de movimento somente ocorre se houver uma força que lhe imprime e mantém o movimento. Aristóteles constatou que havia dois fatores que eram de grande importância em todo o movimento: a força motriz e a resistência. Segundo ele, para haver movimento, é necessário que F seja maior do que R, tá? Bom, pessoal, primeira coisa aqui, qual que é o primeiro erro, né, na verdade, não é um erro, né? Na física, a gente diz que as contribuições, de fato, não são erros, né? Elas eram necessárias naquela época para explicar coisas, né, do tempo dele, mas elas foram evoluindo com os pensamentos dos cientistas posteriores, né? Então, assim, falar que é um erro assim, é um pouco forte, mas para a gente aqui no concurso, é o que a gente vai utilizar, tá? Bom, primeira coisa aí é que ele separou o movimento dos corpos, né, o movimento natural e o movimento violento. E aí ele diz, primeiro erro, que o movimento de uma flecha é numa direção horizontal. A gente sabe que por mais rápida que a flecha se desloque no espaço, né, ela vai ter uma compensação, uma descompensação por causa da gravidade, tá? Então ela não se move de maneira totalmente horizontal, tá? Ela tem um movimento que a gente chama de movimento oblíquo, ok? Não importa a velocidade da flecha. E a outra é que ele disse que para que um corpo tenha movimento, né, é necessário que a força motriz seja maior do que a de resistência. Primeiro, esse segundo erro dele, na verdade, pessoal, é uma coisa que é constatação empírica, constatação de visualização. As pessoas à época de Aristóteles observavam os movimentos e acreditavam que para que eu tivesse né, um deslocamento era necessário que eu tivesse uma força maior do que a resistência. Hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que se essas duas forças forem iguais, o objeto ele pode estar em movimento, se ele já estivesse em movimento anteriormente, né? A gente conhece essa lei como a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, voltando aqui para mim rapidão, porque eu tô, né, tô longe de vocês, cuidado, porque isso pode te dar um nó na sua cabeça. Quando você lê esse texto aí pela primeira vez, se você não ficar esperto, você acaba sendo induzido a acreditar na ideia de Aristóteles, porque ele é uma ideia muito rebuscada, né? Pô, a força é maior do que a resistência. Aí você lembra dos casos que você vê no dia a dia, né? Por exemplo, um sofá. Para você tirar o sofá do lugar, o que você tem que fazer? Você tem que realizar uma força maior do que em tese, força de resistência. Então você fala assim, poxa, então Aristóteles realmente não está errado. Só que o que ele disse aqui é para que tenha qualquer movimento. E isso não é verdade. A gente sabe, através da lei de Newton, que se um corpo já está em movimento, se a força resultante for igual a zero, ou seja,
Se eu tiver uma resistência igual à força motriz, né, eu vou ter uma força resultante igual a zero, se esse corpo já estava em movimento, ele vai continuar em movimento, tá? Então, muito cuidado com essas afirmações, porque parece um assunto bobo, parece um assunto, assim, de boa, mas pode te induzir a um erro numa prova. Às vezes você está cansado, às vezes você está, né? E aí acaba te induzindo ao erro isso. Então, muita atenção, tá? Então, vamos para as questões, né, que é o que de fato importa. A questão 33 diz assim: contrapondo as ideias de Aristóteles com os estudos de Isaac Newton, pode-se afirmar corretamente que os estudos deste afastam a veracidade das ideias de alguns estudos no ramo da física daquele. Então, o que ele está querendo? Olha só o texto, hein? O texto, ele se você não ficar ligado aqui no português, você acaba tomando ferro também. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que o estudo de Isaac Newton afasta as ideias do Aristóteles. Está correto? Está correto. Pela primeira lei de Newton, a gente sabe que não é necessário que uma força seja maior que a outra para que a gente tenha movimento, né? Desde que o estado inercial se confirme. Tá? Então, muito cuidado, a questão 33 está correta. Tá? Então, que os estudos deste, ou seja, Isaac Newton, afastam a veracidade das ideias de alguns estudos no ramo da física daquele que é o Aristóteles. Então, questão 33 está correta. Questão 34. A primeira lei postulada por Newton, tá? Também chamada de lei da inércia, diz que se a força resultante atuante sobre o corpo for nula, o objeto permanecerá em seu estado inicial, contrariando as hipóteses apresentadas pelo texto no terceiro parágrafo. Tá certo, gente? Primeira lei, postulada por Newton, também chamada de lei da inércia, diz que se a força resultante atuante sobre um corpo for nula, ou seja, força resultante igual a zero, o objeto permanecerá em seu estado inicial, contrariando as hipóteses apresentadas pelo texto no terceiro parágrafo. Corretíssimo. Qual que é a primeira lei de Newton? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Mas muita gente se esquece da segunda parte, desde que a força resultante seja igual a zero, que a força resultante atuante sobre ele seja igual a zero. Cuidado, pessoal. Eu já vi isso em livro, tá? Já vi isso em livro. O livro vem falando assim: todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, desde que não hajam forças atuando sobre o corpo. Cuidado, isso é perigoso, porque quando eu falo isso, eu estou falando assim, se não tiver nenhuma força atuando sobre o corpo, ele vai estar em estado inercial. Ok, mas não é só essa situação que pode acontecer. Eu posso ter uma variedade de força atuando sobre o corpo, mas se a resultante for zero, o corpo vai continuar em estado inercial. Então, muito cuidado, tá? Já vi isso em livro, falando que é quando que eu tenho ausência de força atuando sobre o corpo. Não, cuidado, não é. É quando a força resultante é igual a zero. Leve isso para a prova, porque a banca pode colocar isso para vocês, né? Não sei o quê, aí você tem que ficar ligado, porque para um corpo estar em estado inercial, a força resultante é igual a zero. Beleza, se eu afastar todas as forças, se não tiver força nenhuma atuando sobre ele, eu não vou ter força, minha resultante vai ser zero, ok. Mas é um erro dizer que, né, assim, não tem nenhuma força atuando sobre ele. Então, tá onde? Tá no espaço, porque, e mesmo assim, lá no espaço tem aceleração, tem força gravitacional. Então, cuidado, essas coisinhas pequenas, esses formalismos, às vezes nos pegam em prova, tá? Então, muita atenção com esses detalhes aí, beleza? Vamos para as próximas questões, então. Bora lá. Bom, pessoal, questões 35, 36 e 37. Elas são referentes a esse gráfico aí. A partir do gráfico acima, assumindo que a origem do movimento é o 0 km, julgue os itens a seguir. 35. Nos 2 primeiros segundos do gráfico apresentado, o móvel estava em repouso. Bom, pessoal, o que eu falo constantemente com os alunos quando a gente pega uma questão de gráfico? Tem que ficar muito ligado e a primeira coisa que você deve fazer aqui não é tentar, já vou tentar responder. Não. A primeira coisa é calma, paciência e atenção. A primeira coisa é ler as legendas do gráfico. É entender. Esse gráfico é de quê?
posição versus tempo, é um gráfico de aceleração versus tempo, do que é esse gráfico? E aí você, analisando o gráfico aqui, você consegue notar que ele é um gráfico de velocidade, tá? Ele é um gráfico de velocidade por tempo. Muito cuidado, tá? Ele é um gráfico de velocidade por tempo, tá? Por que eu estou falando isso? É porque é o seguinte, pessoal, se você não ficar esperto aqui, tá? Essa questão 35 pode te afundar. O que ele virou e falou para vocês? Nos 2 primeiros segundos, o gráfico apresentado, o móvel estava em repouso. Se você achar que isso aqui é um gráfico de posição por tempo, você acredita na afirmação. Só que é o seguinte, pessoal, o que está constante aqui? O que está constante aqui é a minha velocidade. Somente. É a minha velocidade que está constante. E não o meu deslocamento. Portanto, tá? Portanto, a primeira afirmação, que diz que nos 2 primeiros segundos do movimento o móvel estava em repouso, está errada. Está errado. Tá? Tá errado. Por quê? Porque nos 2 primeiros segundos o móvel estava com velocidade constante. O que é constante aqui? A velocidade, não a posição. Então, nos 2 primeiros segundos, o gráfico apresenta apresenta um móvel que está em repouso. Não, errado. Tá? 36. O deslocamento do móvel em relação à sua origem foi 45 metros. Bom, volta aqui para mim rapidinho. Pessoal, cuidado com uma coisa, tá? Na física, a gente tem 2 termos que são deslocamento e distância percorrida, ou espaço percorrido, tá? Deslocamento é basicamente o quê? Posição final menos posição inicial. Tá? Deslocamento é uma grandeza física vetorial. E distância, ou espaço percorrido, é uma grandeza física, são grandezas físicas escalares. É uma grandeza física escalar. Então, muito cuidado, que deslocamento, aliás, depende da posição final que você está e da posição inicial que você se encontra, tá? Que você vai chegar ao que você vai se encontrar. Então, muita atenção aqui, porque para que eu consiga descobrir o deslocamento, eu tenho que entender esse negócio, porque senão eu vou descobrir distância e eu vou achar que é a mesma coisa que deslocamento. Está equivocado, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui, Felipe? Bom, notem que não tem um gráfico de posição por tempo. E determinar a posição também vai ser algo assim muito trabalhoso. Então, o que eu vou fazer? Notem aqui, pessoal, que eu tenho 2 partes desse gráfico. A parte positiva, tá? Parte positiva e a parte negativa. Felipe, o que isso significa? Pessoal, quando a minha velocidade ela é maior que zero, ou seja, positiva, eu desloco positivamente, ou seja, eu desloco nesse sentido aqui, ó. Felipe, isso é sempre? Sempre. Se a minha velocidade for positiva, eu estou deslocando no sentido positivo do gráfico, ou seja, para esse sentido de cá. Quando a minha velocidade é negativa, ou seja, menor que zero, o meu deslocamento também, ele acompanha, ele é menor que zero. Ou seja, eu estou deslocando no sentido contrário do movimento, para trás. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir, já que ele partiu, né? Já que o segundo texto aí, ele partiu da posição zero, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual foi a distância que ele percorreu para frente, tá? E vou descobrir qual foi a distância que ele percorreu para trás. Né? Subtraindo aí um do outro os módulos, né? Subtraindo o módulo de um com o módulo do outro, eu vou acabar sabendo qual foi a posição final desse módulo. Tudo bem? Então, ó, o que eu vou fazer? Descobrir a distância que o veículo se movimentou para frente. Então, ele vai andar X metros para frente e aqui ele vai andar X metros para trás. Subtraindo as 2 distâncias, eu vou conseguir descobrir o quê? A posição em que esse móvel se encontra no final de tudo. Tá? Felipe, e como é que eu vou achar a distância aqui? Tem vários caminhos. Mas o caminho mais fácil, tá, para isso é descobrindo a área sobre o gráfico, ou seja, essa área aqui.
tá? Essa área aqui e essa área aqui. Cuidado, caro aluno. Porque muitos alunos fazem o seguinte, eu vou descobrir essa área aqui, ó. Galera, tá errado, viu? Por quê? Quando a gente diz área sobre o gráfico, o limite que você está analisando é esse cara aqui e esse cara aqui. Quando você fez isso aqui, quais são os limites? Pô, nenhum. Você não tem nenhum limite aqui, nenhum limite aqui. Então, cuidado. Quando eu fizer essa área aqui, o meu limite tem que ser o eixo X, ou T no caso, e o V, o Y. Descobrir para lá e para o outro lado, você não está fazendo nada. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Quando você fizer a área do gráfico, seus limites são o eixo V ou Y e o X, tá? Para você não fazer doideira, senão você vai ficar fazendo doideira aí e acaba errando a questão, tá? Então, ó, eu vou ter duas áreas. A primeira área, pessoal, deixa eu só colocar aqui minha caneta hoje está dando probleminha, pessoal, então assim, ela vai ficar aí dando uns vizinhos de vez em quando, tá? Mas olha só, essa área aqui eu vou chamar de área 1, tá? E assim, azul. E a outra área, a que está em mais ou menos vermelha, eu vou chamar de área 2. Eu vou encontrar os valores dessas áreas, tá? E vou subtrair os valores. Por quê, pessoal? A área do gráfico sobre o gráfico velocidade versus tempo é igual à distância percorrida, tá? Então, essa área aqui vai me dar a distância percorrida pelo móvel, tá? Então, bora lá? Bora lá. Vamos fazer a área 1 primeiro, tá? A área 1. Pessoal, olhando para esse gráfico aqui, que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa daqui? Isso aqui, pessoal, é um trapézio, tá? É um trapézio. Você poderia também dividir esse cara num retângulo e num triângulo, perfeitamente. Mas eu vou fazer como se fosse um trapézio, porque aí eu vou descobrir a distância percorrida entre 0 e 3 segundos, tá? Pelo móvel. E aí, como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor, Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Quem que é a base maior, pessoal? É a maior base, ou seja, o maior segmento aqui embaixo, 3. Então, base maior, 3. Base menor, pessoal, é daqui até aqui, ou seja, 2. Tá? 2. E a altura desse trapézio, que é 10. Todo mundo dividido por 2. Aqui dá 5, né? 5 vezes 10 vai dar 50. 50 dividido por 2, 25 metros. Então, a distância que eu percorri para frente foi 25 metros. Então, ó, ele andou para frente 25 metros, tá, pessoal? Ele foi para frente 25 metros. Agora, eu vou descobrir a distância percorrida na área 2. Como é que eu vou descobrir isso? Aliás, né? Que figura geométrica que deu aqui? É um triângulo, né? Isso aqui é um triângulo, né, pessoal? Então, se eu descubro a área desse triângulo aqui, eu descubro a distância percorrida entre 3 e 5 segundos. Então, vamos lá. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Qual que é a base? Pessoal, aqui tanto faz. Se você quiser usar isso aqui como base, ou isso aqui como base, isso aqui como altura, não faz diferença. Tá? Vai dar no mesmo. Então, qual que é a base? 2. A altura, 20. Todo mundo dividido por 2. Aqui, 2 corta com 2, já era. 20. Então, a área é 20. Isso me dá 20 metros de distância. Então, o que eu fiz? Lembra que eu falei para vocês que velocidade negativa retorna deslocamento negativo? Então, eu andei 25 metros para frente, mas eu andei 20 metros para trás. Ou seja, pessoal, o meu deslocamento, que é o que importa, foi de quanto? 5 metros. Pessoal, a gente pode definir deslocamento, tá? Algumas pessoas não gostam muito dessa definição, mas eu gosto dela. Que deslocamento, posição final menos inicial, e ele é basicamente a distância que você está da origem, tá? Basicamente é isso, é a distância que você está da origem. E olha para você ver, se você foi 25 metros para frente, partindo do zero,
voltou 20 metros, você agora está em qual posição? A 5 metros da origem, tá? Então, é a distância da origem que você marcou como ponto ali, central, tá? Cuidado com essa minha afirmação, porque é o seguinte, quando eu falo distância da origem, é distância do ponto de partida, tá? Então, se você partiu do zero, foi 25, voltou 20, você vai ter, no final das contas, deslocado 5, porque você vai estar a 5 metros de distância da origem. É que, quando eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se ele saísse da origem, se a origem dele fosse exatamente no 5, né, e ele voltasse para o 5, o deslocamento dele seria zero. Mas aí a origem dele estaria no 5, tá? Então, eu gosto de dizer que é o afastamento da origem, mas da origem que você está. Muito cuidado com isso, tá? Como a origem aqui é zero, e aí coincidiu com a origem que você está, acaba que faz sentido isso. Mas essa é a ideia, tá? Eu vou olhar a distância que ele foi para frente, a distância que eu vou para trás, e aí eu vou descobrir a posição final, menos a inicial, eu vou descobrir o deslocamento. Agora, anotem o seguinte, que a questão, ela é, vamos dizer assim, sacana com o aluno, porque ela diz que o deslocamento foi de 45. E o aluno mais desatento, ele vai somar as distâncias e vai falar, pô, a distância é 45 metros, mas de fato não é. Pô, aliás, de fato a distância é 45 metros, mas o deslocamento não, tá? Show? Beleza. Questão 37. A questão 37, pessoal, ela diz assim, a função VT. Então, questão 36 errada, tá? Só para a gente completar aí o que eu falei anteriormente. Questão 36 está errada. 37, 35 errada, 36 também está errada. Aí vem a questão 37. A função VT, velocidade em função do tempo do móvel, entre 2 e 5 segundos é igual a 10 menos 10t. Pessoal, é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque o gráfico todo, tá, ele não tem só uma função. Por que ele não tem só uma função? Porque ele está assim, depois ele está assim, então falar que ele todo tem uma função só não dá. Ele tem uma função específica em cada ponto do gráfico, em cada trecho. E do trecho 2 ao 5, como ele é uma constante, né, uma constante não, é algo linear, a gente pode aí definir a função desse cara. Mas de antemão, já vou colocar isso para vocês, porque é bem tranquilo. Eu tenho entre 2 e 5 segundos uma função y, né, de primeiro grau, que é o quê? Ax mais b. Só que no nosso caso aqui na física, né, eu não chamo ax, b, y, não. Não é uma função de primeiro grau com essas características. Na verdade, na física, isso aqui tem outro nome. Isso aqui vocês vão ver que tem outro nome, tá? Não vou me aprofundar, porque acho que não é necessário, mas para física, esse cara vai chamar gráfico de velocidade por tempo, e aí eu vou ter o quê? Ao invés de ter A, aliás, ao invés não, né? Vai coincidir com A, só que aqui é A mesmo, e aqui vai ser A de aceleração. A de aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial. Trocando em miúdos, isso aqui vai ficar o quê? Função de velocidade, aliás, velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, para que eu consiga resolver essa questão, eu vou encontrar a velocidade inicial, está fácil, o gráfico já me deu, e vou descobrir a aceleração. A gente vai conseguir também para a gente definir isso daqui, tá? A velocidade inicial é fácil, pessoal. Qual que é a velocidade inicial? Ele me disse, é 10. Ela é constante até 2 segundos, inclusive aqui 10 segundos ela é 10. Então é 10. Essa é a velocidade inicial. Mais aceleração. A aceleração eu já não tenho. Mas é fácil descobrir também, pessoal. Por quê? Eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a velocidade final nesse ponto aqui. Porque o que a gente está fazendo, pessoal, é descobrindo a função dessa reta.
E a aceleração é o quê? Velocidade final menos inicial sobre tempo. Tá? Qual que é a velocidade final desse móvel? Menos 20. Então, ó, menos 20 menos. Qual que é a velocidade inicial? 10. Menos 10. Isso tudo dividido pelo tempo. Qual o tempo que ele demorou entre 2 e 5 segundos? 3. Então, a minha aceleração vai ser menos 20, menos 10, menos 30. Menos 30 por 3, menos 10. Menos 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar desse mais, né, como vai vir um menos aqui, vou colocar o menos já de uma vez. Deixa eu até colocar aqui, para não ficar confundindo. Então, eu já vou ter o menos 10. Nossa, esse trem ficou muito grande aqui, mas vai dar. É porque minha caneta hoje, gente, caneta hoje está terrível, tá? E aí vai ser menos 10 vezes t. Ô, Felipe, mas o t não muda, não? Não, porque, pessoal, o tempo, ele vai passar. E essa função é justamente para eu descobrir a velocidade com o passar do tempo entre 2 e 5 segundos. Então, esse t vai ficar como incógnita, é como se fosse o meu x. Então, de fato, a função vt, velocidade função do tempo, do móvel entre 2 e 5 segundos, é igual a 10 menos 10t. Questão correta. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Questões 31, né? Certa, 32 certa, 33 errada, 34 errada. É isso mesmo. 33, né? Não sei. Mas, enfim, as duas primeiras são certas, as duas do meio são erradas e a última questão correta. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Continue firmes aí na batalha, nos estudos de vocês, e vai dar tudo certo. Tá? Mantenham-se firmes na missão. E é isso. Forte abraço para todos vocês. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários. Eu tento responder o mais breve possível. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu.